Bom dia a todos. O meu nome é Leandro e eu irei apresentar um pouco o trabalho desenvolvido por mim e pelo Cristiano com orientação do professor Edson Luiz Paduim, que é sobre a aplicação de IA com plataforma GPU no reconhecimento de expressões faciais. Aqui nós temos um breve sumário, onde vai se falar um pouco sobre a introdução, o problema, o objetivo, a proposta, metodologia, a análise dos resultados, conclusão e trabalhos futuros. Bom, atualmente existe um crescente interesse na melhoria na interação entre humanos e computadores. É questão de querer se ter uma interação entre humanos e computadores que seja de uma forma mais inteligente. Nesse caso, para que isso seja possível, o computador tem que conseguir interagir de uma forma mais natural com o seu usuário, ou seja, ele tem que interagir de uma forma como nós humanos interagimos no meio de uma conversa com outros indivíduos, socializando no dia a dia. Uma das maneiras de encontrar e realizar esse tipo de integração é com o auxílio de computação afetiva, inteligência artificial, machine learning, deep learning. E atualmente, nas últimas décadas, cientistas devem ter um crescente interesse na questão de reconhecimento de emoções, pois atualmente a gente pode expressar emoções de diversas maneiras, sejam ela por mensagem de textos, envio de emoticons, voz, através das expressões faciais, enquanto a gente estiver conversando com outra pessoa. Atualmente, trabalhos vão investigando esse tema de extração de características para o reconhecimento de expressões faciais, e uma das técnicas mais utilizadas são as redes neurais artificiais. Por isso, esse trabalho ele apresenta uma proposta de utilização de uma rede neural artificial aplicada no reconhecimento de expressões faciais, com o objetivo de diferenciar os diferentes sentimentos que o indivíduo pode expressar a partir dos padrões que vão ser extraídos de uma imagem ou de algum vídeo. Isso hoje é uma área de grande relevância, seja para consumidores, organizações, desde a área de saúde, do marketing, cinema, entre diversas outras. Na questão do problema, nós temos a questão dos elevados tempos de processamento para o treinamento de uma rede neural artificial, que a gente sabe que demanda tempo para poder treinar uma rede neural para algum fim específico. E quais as maneiras que uma máquina pode reconhecer e diferenciar as emoções? Porque a gente vai precisar treinar essa rede neural para que ela possa dizer se uma pessoa está feliz, triste, com medo, com nojo. O objetivo vai ser implementar uma rede neural artificial que reconhece expressões faciais e reconhece as emoções a partir dessas expressões. Implementar esse treinamento do reconhecimento de emoções em uma plataforma GPU, a avaliação e avaliando a viabilidade de utilização da biblioteca TensorFlow e Keras no desenvolvimento dessa rede neural artificial. A proposta está então dividida no desenvolvimento de um sistema que ela vai atender requisitos funcionais e não funcionais. Entre os requisitos funcionais a gente teremos a detecção de uma face em uma imagem, a criação da rede neural, a aplicação da rede neural, a classificação das emoções a partir das expressões faciais obtidas, e os requisitos não funcionais nós temos a utilização da linguagem Python e frameworks como o TensorFlow e o Keras. A metodologia, o código ele foi então testado em dois ambientes. Um foi o Google Colab e o outro em máquina local. A questão do Google Colab, a gente pensou nele pelo fato dele ser um ambiente de notebooks de Jupyter, que ele não requer configurações, simplesmente vai chamando os imports das bibliotecas e dos frameworks a gente necessita, e além dele ser executado em nuvem. Precisa de muitas configurações e é bem simples e intuitivo o uso dele. Além dele fornecer o uso de plataforma GPU, que no caso ele usa uma Tesla K80. Aqui nós temos algumas características da Tesla K80 no caso, e na questão do ambiente de máquina local, aqui nós temos as características, que foi um notebook próprio, então utilizado, com Intel i7, 6 cores e 12 threads, 16 GB de RAM, um acelerador da NVIDIA GeForce, uma GTX 1660 Ti. O sistema operacional utilizado na máquina é o Ubuntu, a versão 18.04, e foi utilizado a linguagem Python 3. Nossa metodologia está abordada em 4 etapas, no caso do nosso trabalho. Nessa primeira etapa, no caso aqui, nós temos o exemplo ali, que temos a imagem. Ela é uma imagem de 48 pixels, no caso. O que será feito a partir dessa imagem? Eu defino nessa imagem uma matriz 3x3, como está ali selecionado, no caso aqui, uma 3x3, e vai ser aplicado um detector de características, que no caso ele é o meu Factor Detector. E esse filtro ele é definido pelo próprio sistema da rede neural que eu vou estar usando. No caso TensorFlow ou Keras, indiferente.
ou até ambas. Daí vai ser feita uma aplicação a partir dessa parte que está selecionada em amarelo ali na imagem, e é feita então, é aplicada nessa parte da seleção e o detector de características. E dessa operação vai ser gerada um mapa de características. No caso, é o bem à direita que nós temos ali o nosso mapa de características. E os valores do meu mapa de características, no caso, elas são obtidas através da multiplicação e soma de ponto a ponto até que o meu mapa de características esteja completo. No caso, logo abaixo é possível ver o cálculo. Eu vou pegando ponto a ponto, fazendo a multiplicação e soma dos pontos, até que eu consiga completar o meu mapa de características, quando ele esteja completo. E aqui também, na questão do código, a gente usa um ativador, que é o relu. Que é a questão, o que o relu faria no meu mapa de características? A ideia seria dizendo que se o meu valor for menor ou igual a zero, ele vai retornar zero. E se ele for maior que zero, ele vai retornar o valor. Que nem isso aqui, provavelmente ele retornou menor ou igual a zero. O zero, aqui ele retornou 1, como foi maior que zero, fica sendo o próprio 1 no meu ativador hello. Aí na segunda etapa nós temos a questão do pooling, que aqui, o que acontece? Aqui eu vou estar pegando o meu mapa de características e vou estar utilizando uma fórmula, que nesse caso a fórmula vai ser o max pooling. O que vai acontecer? Eu vou pegar uma matriz, definir que ela é 2 por 2, e dessa matriz eu vou retornar o maior valor da minha seleção. Como na minha seleção o maior valor é 2, eu retorno 2. E eu faço esse processo etapa por etapa, pegando de novo uma matriz aqui, até que no caso a minha matriz esteja completa da operação do max pooling. Aí, passando para a terceira etapa, nós teremos essa etapa é pega os valores que foram obtidos no caso do meu max pooling, e aí eu pego essa matriz e transformo ela num vetor. É só isso que a gente faz. Transforma ela para um vetor, que aí para a quarta parte, chegamos na parte da rede neural, eu pego esse vetor e esse vetor ele é submetido às camadas da minha rede neural, as camadas ocultas, até que eu obtenha a saída. Essas são as 4 etapas da rede neural. Então, para esse trabalho, a gente em vez de criar toda uma base de dados do zero, a gente decidiu usar uma base que já está pronta, que é o conjunto de dados FAIR 2013, que é um conjunto de dados open source e foi criado por Pierre-Luc Carrier e Aaron Colville, e depois ele foi compartilhado publicamente por uma competição do Kaggle no ano de 2013. Esse conjunto de imagem possui 35.887 imagens de faces que já estão num tom de cinza, e elas possuem 48 por 40 pixels e totalizando um total de 7 emoções, que seria a emoção da raiva, nojo, medo, feliz, triste, surpresa e neutro. Como é possível ver, essas imagens já estão prontas, preparadas, as faces de todos os indivíduos já estão bem centralizadas, certinho, todas tratadas, não precisamos fazer mais nada, só usufruir dessa base. Aqui nós temos um gráfico onde é que é possível analisar o total de imagens para cada uma das expressões. Como é possível ver, a expressão de nojo é a que menos tem imagens. Nós temos, no caso, no arquivo FAIR 2013, ele é simplesmente um arquivo que ele possui 2 colunas, só isso, uma coluna de emoções e outra de pixels. A coluna de emoções, ela vai conter o código numérico, ela vai variar de 0 a 6, distinguindo a emoção da face, da imagem. E a coluna de pixels, ela vai conter uma sequência de números, e esses números eles apenas representam o valor em escala de cinza para cada pixel daquela respectiva imagem. Na questão da análise dos requisitos, então, a gente definiu uma primeira etapa, um num factors, um número de filtros, que seria 64, um num label 7, que são nossas 7 classes de emoções, um bet size, que seria 64, que é o trabalho para ajuste de peso, e para trabalhar com essas questões dos ajustes de pesos, a gente está usando a questão do ADA, que é uma nova ferramenta para a questão de manipulação dos pesos, que está sendo usado para a questão do método de otimização dos pesos, sem épocas, então, e o tamanho da minha imagem. Eu chamo aqui o meu módulo sequencial, aí eu estou passando para ele, como foi comentado aqui, o meu número de filtros, o tamanho do meu kernel, da minha matriz 3x3, o meu ativador relu, no caso ele vai fazer dos filtros, que daí ele vai retornar para o meu mapa de características 0, ou o valor mais alto, se for maior que 0, o tamanho da minha imagem. Depois eu estou passando aqui meu padding que vai ser semi, porque está usando valid, mas a questão de usar o semi é mais relevante, porque a questão quando ele vai estar fazendo o meu mapa de características lá, ele vai, no caso, analisar, vai ver que a minha matriz é 3x3 e vai acrescentar mais uma coluna totalmente zerada para dar um melhor balanceamento na extração das informações. Depois aqui eu passo
Baird Normalize, que é para as ativações das camadas anteriores, um método. Eu chamo o meu Max Pooling aqui, passo o meu matriz 2x2, em que vou estar fazendo a extração do maior valor do meu mapa de características. E estou dando um dropout aqui de 0.5, que eu vou estar dropando, eu vou estar zerando 50% da minha rede neural, no caso. Com a execução dessa rede neural aqui, a gente chegou a uma acurácia de 0.61. Então, daria uns 61% da acurácia que a gente teve nesse quesito. Com outro código que nós definimos aqui, com o número de filtro 32, o número de classes continua mesmo, porque não vai mudar. Épocas também. E os meus pesos aqui a gente diminuiu. Aqui o que a gente mudou, aqui a gente chamou, em vez de estar passando o relu como um parâmetro, a gente está chamando o método de ativação aqui e passando o relu, não como um parâmetro como na rede anterior. E com essa execução aqui a gente está zerando apenas 20% da nossa rede neural, não 50%, só 20%. Aqui a gente conseguiu chegar em 0.64 da acurácia. Então, a gente analisando mais ou menos a acurácia desses dois códigos executados e analisar com a competição que teve, o melhor resultado foi de 0.71. O cara teve 71% da acurácia, no caso. Se a gente analisar por esse lado, até que não foi um resultado tão ruim, mas pode-se melhorar esse resultado, com certeza. Então, nesse trabalho foi apresentada uma proposta de aplicação de rede neural artificial, não reconhecimento de expressões faciais, e extração de padrões presentes na imagem para o reconhecimento de emoções. Então, essa rede a gente pode aplicar para distinção de emoções em padrões encontrados nas imagens, bem tranquilamente. Como o trabalho futuro é utilizar outras bases de imagens para o treinamento da RNA, porque tem outras bases, e a ideia também ainda é ampliar essa base de dados que nós já estamos usando, acrescentar mais imagens, no caso de nojo, para ter uma melhor distinção dessa emoção. Como tem poucas imagens, ela dá alguns pequenos problemas na distinção de nojo, ela acaba conflitando e não distinguindo muito bem certo essa emoção. E seria esta a apresentação sobre esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.